18h03. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. Mais uma vitória histórica para o cinema brasileiro. O filme O Agente Secreto ganhou 2 prêmios na cerimônia do Globo de Ouro: melhor filme de língua não inglesa e melhor ator de drama, com Wagner Moura. Informação que você já tem desde cedo. Só que a repercussão foi incrível. Os jornais americanos, New York Times inclusive, com várias publicações sequenciais falando do Brasil, do Wagner Moura e desta obra. É a primeira vez que o Brasil ganha 2 estatuetas em uma mesma edição. No ano passado, a atriz Fernanda Torres, é bem verdade, levou o prêmio de melhor atriz pelo filme Ainda Estou Aqui. E em 1999, o filme central do Brasil foi o vencedor de melhor filme estrangeiro. Durante a entrevista coletiva, Wagner Moura ressaltou a importância de produzir filmes que falem sobre a época da ditadura militar do Brasil. Tivemos um presidente de extrema-direita, diz ele, fascista, de 2018 a 2022, fruto do nosso passado mal resolvido. Ao receber a estatueta, Wagner Moura afirmou que, assim como os traumas passam de geração em geração, os valores de liberdade e democracia também devem passar. Depois de pedir autorização para receber assistência religiosa na prisão, falamos isso aqui no Jornal da Tupi da semana passada, os advogados de defesa de Jair Bolsonaro protocolaram e formalizaram e pedem agora a instalação de uma Smart TV. Eles alegam direito à informação e dizem que a que funciona na cela da Polícia Federal atualmente é apenas uma TV aberta, sem acesso à internet ou a canais de streaming. A senadora Damares Alves também solicitou uma inspeção nas instalações do ex-presidente, na cela, para verificar possíveis violações aos direitos humanos, como o barulho do aparelho de ar-condicionado. O ministro Alexandre de Moraes pediu uma avaliação dos pedidos à Procuradoria-Geral da República. Líderes europeus afirmam que a OTAN prepara plano para reforçar a presença militar na Groenlândia, que pertence à Dinamarca. A organização do Tratado do Atlântico Norte quer fortalecer a segurança na região diante das ameaças de Donald Trump de anexar a ilha aos Estados Unidos. A OTAN é um acordo militar criado em 1949 entre a Europa e a América do Norte, justamente para garantir a segurança mútua da região. Vamos saber agora o que os nossos repórteres prepararam para hoje. Júlia Cabreiro. Problema no abastecimento afeta ônibus pela segunda vez em 15 dias no Rio de Janeiro. Gustavo Santiago. Policial civil assassinado durante tentativa de assalto na Zona Norte é enterrado nesta segunda-feira. Marco Antônio de Jesus. Pirataria de TV e streamings movimenta 2 bilhões de reais por ano e chega a 8 milhões de clientes. Para fechar aqui o ciclo dos repórteres, Enzo Anselmo. Mais tarde, o Enzo volta aqui para falar de carnaval de rua, o número recorde de blocos inscritos. Quem achava que ia ser um número menos intenso, de menos atividades, não vai ser não, vai ser maior. E marca despedida também do Subaco do Cristo. Daqui a pouco o Enzo entra com essa informação. João Pedro Barrocas, boa noite. Muito boa noite, Sidney, boa noite, família. Pois é, Sidney, o filme Agente Secreto fez história, Ganhou 2 prêmios na cerimônia do Globo de Ouro. Essa é a primeira vez que o Brasil ganha 2 estatuetas em uma só edição, do Globo de Ouro. Um fato histórico. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o crítico de cinema Rodrigo Fonseca. Marcelo Madureira, boa noite. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. Hoje eu vou falar da crise no Irã. Vocês vão perguntar, mas o que é que o Irã tem a ver com o Brasil? Eu digo tudo e mais um pouco. Vocês vão saber daqui a alguns instantes. Lembrando que a pesquisa de hoje tem a ver com o cinema, viu? O cinema nacional tá brilhando aí, com Agente Secreto, mas nós queremos fazer uma pergunta direta para você, ouvinte. Você foi pelo menos uma vez ao cinema nos últimos 12 meses? Só no ano passado todo não, tá? Contando aí com os diazinhos aí do novo ano. Você foi uma vez? 1, 2, 3, 4? Quantas vezes você foi ao cinema, Muita gente assiste em casa, não tá saindo, não tá podendo, achando caro, não tá curtindo, não sei. Mas tem gente que tá também frequentando. Você pode falar, comentar que filme você viu, o que você achou, como é que tem os cinemas da cidade, tudo bem. E a previsão do tempo agora, Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi. Hoje à noite será de poucas nuvens no céu. Amanhã, terça-feira, o tempo fica parcialmente nublado e há possibilidade de pancadas isoladas de chuva, principalmente no período da tarde e também à noite. Os termômetros vão marcar temperaturas entre 21
e 39 graus no município do Rio de Janeiro. Sidney. Boa noite, especial para você que nos acompanha em todas as plataformas, na cinematográfica plataforma que você pode assistir no YouTube. Olha a língua, mas ficou bonitinho, ficou legal. Olha só, agora para você que tá no Dial 96.5 FM, Tupi! Site tupi.fm, pelo aplicativo Super Rádio Tupi. O que você achou, Barrocas, quando eu falei cinematográfica? E o Brinquinho colocou a sonoplastia de uma máquina de datilografia? Faz parte. Faz parte, é um filme antigo. Filme antigo, tá bem. 18:08, boa noite, família Tupi. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Segunda-feira é dia de abastecer a casa com as mega ofertas que preparamos para vocês. Arroz branco bem amado, 5 quilos, 12,47. Biscoito maisena piraquê, 175 gramas, 2,97. Papeitoa 100 peça, quilo, 29,97. Carré suíno, quilo, 15,95. Alvejante Vênice, 500 ml, 6,89. Sabão em pó Primavera Tixan, 2 quilos e 200, 19,15. Nesta promoção, 1 quilo e 600 sai a 13,92. Megabox é muito por muito pouco. Fato Venério. O Hospital do Olho, Campo Grande, da Rua Barcelos Domingos, 118, agradece a população de Campo Grande pela confiança nestes 3 anos de trabalho e dedicação em consultas, exames e cirurgias realizadas. Instagram, @Hospital do Olho, telefone 2124155374. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. Ofertas super bom? Só se for agora, bebê, se liga! Óleo de soja soia 900 ml, R$6,98. Aceim pedaço quilo, R$29,98. Arroz branco Tio Mingote, 5 quilos, R$15,98. Ninho em pó integral instantâneo, lata 380 gramas, R$16,98. Condensado moça semi-desnatado, 395 gramas, R$5,48. Omo em pó lavagem perfeita, 2 quilos e 200, R$24,48. Super bom, faz parte da sua vida. Ofertas válidas de segunda a quarta. Clientes que deixaram carros ou pertences no Shopping Tijuca durante o incêndio devem agendar a retirada. O shopping informou que o atendimento é feito pela central. O telefone, anota aí, 2491 1858, ou pelo e-mail espacocliente, como se fosse espaço, né? espacocliente.sti@alos.com.br. A orientação é não ir ao local sem agendamento prévio. Eu vou repetir o número do telefone, é mais fácil por telefone, né, gente? 2491 1858. Super Rádio Tupi. Chame o engenheiro com Miguel Fernandes. Caro ouvinte, problemas na rede de gás ou eletricidade da sua casa podem ser os maiores riscos para você ou para sua família. Essa combinação, ela não é só uma questão de eficiência nos gastos. Ter um profissional adequado, acompanhando os serviços, seja na rede elétrica, seja na rede de gás da sua casa, não só traz o benefício de uma economia sobre o consumo adequado, mas principalmente garante a segurança sua e da sua família de que não venha a ter um acidente que possa ter até uma fatalidade. Então, não economize no seu bem mais precioso, que é a sua vida. Contrate sempre um engenheiro devidamente registrado e habilitado para fazer qualquer intervenção, seja na rede de gás ou de eletricidade. Não dê uma de gênio da obra. Contrate um profissional registrado e exija a RT. Eu sou Miguel Fernandes, engenheiro e presidente do CREA-RJ. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. 18:13. Jornal da Tupi.
Informação. Vamos abrir o bloco com Tiago Souza. Tiago, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Acompanhando nessa volta para casa aí do nosso amigo ouvinte, né? Na ponte Rio-Niterói, os motoristas enfrentam trânsito lento nos dois sentidos, Sidney. No sentido Rio, a travessia é feita em 17 minutos. Já no sentido Niterói, é em 27 minutos. Agora na BR-101, o trânsito é lento na pista sentido Itaboraí, da altura do Barreto, ali em Niterói, até o bairro Boa Vista, em São Gonçalo. Já lá na Avenida São Boaventura, no Fonseca, há registro de trânsito lento somente na pista sentido centro de Niterói, na altura da Avenida Professor João Brasil. Na RJ 104, há registro de lentidão na pista sentido Alcântara, em São Gonçalo, na altura ali do retorno do Caramujo, e também mais lá na frente, no bairro de Tribobó, na altura ali bem próximo ao IML. Sidney. Muito bem, e nós vamos dar informação também sobre um problema que surgiu hoje aí de transporte, mas é a Júlia que vai falar isso conosco já. 18h14 agora. Na Tupi, você fica bem informado. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Álamo. Virou problema? Relaxa. Álamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Vamos começar sabendo como é que está o trânsito na Avenida Brasil. Como é que estão as coisas por aí? Paulo Lage, boa noite. Boa noite para você também, Sidney Rezende, e a todos aqui no Jornal da Tupi. Uma excelente segunda-feira para todo mundo. Semana já começa com dificuldades ali pela via, Sidney, observando a passagem para a Zona Oeste, a lentidão está se estendendo pelo trecho de Bom Sucesso, mas à frente bem pior também na altura de Parada de Lucas, Vigário Geral e também Irajá. Tem acidente envolvendo 2 carros e um caminhão no sentido centro, que complica bastante a passagem por ali. Na pista contrária, também por conta do acesso para o Trevo das Margaridas, estou observando dificuldades. Esse trecho tem desvio pela estrada da Água Grande, passando mais à frente estrada do Colégio, chegada a Pastor Martin Luther King, melhores condições observam por enquanto. Atenção, está rolando a liquidação super fantástica no Casas Bahia, com super ofertas em até 24 vezes fixas no Caminho Casas Bahia. E você começa a pagar só em março. Corre para Casas Bahia. Daqui a pouco tem mais no Jornal do Tupi. Informação, esporte e emoção, tá tudo aqui. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. Informação. Júlia Cabreiro, boa noite. Sidney Rezende, boa noite a todos ligados no Jornal da Tupi. Pela segunda vez em menos de 15 dias, Sidney, a circulação de ônibus na cidade do Rio, ela foi afetada pela falta de combustível. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, as empresas Vila Isabel e Real, que juntas operam quase 160 veículos, rodam hoje com apenas 57. Passageiros das zonas sul, norte, sudoeste e da região central são os mais prejudicados. Segundo o Rio Ônibus, o setor passa por uma grave crise, com 11 das 29 empresas em recuperação judicial nesse momento. Em nota, as 2 empresas negaram o problema e afirmaram que o abastecimento está funcionando sim normalmente. E a Prefeitura do Rio também esclareceu para nossa reportagem que vem cumprindo rigorosamente a realização de forma regular e quinzenal o pagamento dos subsídios aos consórcios operadores. Sidney. Mas, Júlia, quem então que atestou que parte, pelo menos, da frota não está conseguindo abastecer? Porque a empresa negou, a prefeitura disse que está pagando tudo certinho, tem um problema aí, né? Essa denúncia, né, o que foi dito, a partir do Sindicato dos Rodoviários, tá. Sidney. Eles mesmos acabaram divulgando essa informação, até mesmo as linhas que ficaram inoperantes nos dias de hoje, foram 4 linhas de cada linha de ônibus, né, de cada empresa de ônibus, na verdade, e aí esse problema acabou sendo constatado também pelos passageiros das zonas sul, norte e oeste por conta do atraso muito grande na manhã de hoje em algumas linhas de ônibus. Por conta disso, nossa reportagem foi atrás, acabou ouvindo tanto o Rio Ônibus quanto a Prefeitura do Rio por conta desse problema. Quando teve em dezembro o mesmo problema por falta de combustível, as empresas disseram que foi apenas um problema pontual. Já hoje disseram que estava tudo funcionando normalmente, Sidney. Eu faço votos que a Prefeitura e a sua área de fiscalização se apresente, né? Não me parece suficiente dizer, nós pagamos tudo em dia. É uma informação relevante, é importante, mas a Prefeitura que tem que atestar se o Sindicato Rodoviário está dizendo a verdade dos fatos, não está tendo abastecimento para todos, porque a empresa diz que está abastecendo, está tudo normal, circulando. A fiscalização da Prefeitura é que deveria se posicionar. A Secretaria Municipal de Transporte, Sidney, também falou com a nossa reportagem que acompanha a operação das linhas por GPS e também corta o subsídio diário sempre que a quilometragem prevista em contrato não é cumprida.
Obrigado, Júlia. Diga, Matheus. Não, a relação entre as prefeituras do Rio de Janeiro e o transporte público, as companhias de transporte público, sempre foi complicada, né? Muito porque o transporte é controlado por um grupo, né? Um grupo, digamos assim, de empresários, né? Que sempre tiveram assim os seus interesses acima do serviço que tinham que prestar. O prefeito resolveu enfrentar esse grupo, né? E desde então o que eu venho reparando é que começam a existir esse tipo de problema, é entendeu? Um aqui, é outro e ali. É curioso o sindicato dos rodoviários ficar no meio da questão, né? Como Barisco de Rochedo, é curioso. Diga, Marcos, fechar. Tem caroço debaixo desse ângulo, porque o sindicato diz que falta combustível, as empresas dizem que não tem problema nenhum, mas o fato é que a Júlia Cabreiro trouxe é que dos 160 veículos, apenas 57 circularam. Então, qual é o motivo? O nome disso pode ser lockout. Mas a prefeitura tem que posicionar-se oficialmente, né? 18h19. Obrigado, Júlia. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Tá construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho. É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM. Qualidade, tradição e secagem rápida para sua obra não parar. E de obra eu entendo. Meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado. Por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Economia é aqui! O verão da economia vai levar os preços lá pra baixo! Promoções de segunda e terça. Arroz Copa Arroz 14,95. Feijão Nutricaldo 2,99. Leite Boletino 10,97. Biscoito recheado Piraquê 2,97. Café Pilão 28,90. Salsicha Perdigão 9,98. Peito de frango 12,98. Linguiça Sadia ou Seara 18,98. Assim 27,98. Açúcar Caravelas ou Guarani 3,57. Kit Dona Clara 8,99. Papel Olé com 12 rolos 7,99 no app. Surf 1,6 quilos 12,98. Alô, Sidney. A passagem do metrô Rio custa R$ 7,90. Deve ter aumento em abril. Pelo cálculo da inflação, o valor poderia chegar a R$ 8,24. Mas estudos indicam que a passagem deve ser arredondada para R$ 8,20. Super Rádio Tupi. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Olá, Álamo. Pode até parecer estranho, mas da Álamo Benefícios não importa o jeito que a situação se encontra. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Até ao contrário, faz sentido pra você. Tem cobertura contra colisão, roubo e danos a terceiros e assistência 24 horas em todo o Brasil. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Acesse alamobenefícios.org.br ou chame 4000-939, 4000-939. Álamo Benefícios. Jornal da Tupi. Informação. 18h21. Já estamos com Gustavo Santiago na ponta da linha. Qual é esse assunto, Gustavo? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite aos ouvintes da Super Rádio Tupi. Foi enterrado na tarde de hoje no cemitério e crematório da Penitência, no Caju, na zona norte do Rio, o corpo do policial civil Paulo Vitor Silva Heitor, de 40 anos, assassinado durante uma tentativa de assalto na madrugada de domingo, na rua Itamaraty, no Maracanã. Segundo a polícia, Paulo Vitor e a esposa voltavam a pé de um bar quando foram abordados por dois homens em uma moto. O criminoso, que estava na garupa, anunciou o assalto e, ao perceber a ação, o policial levou a mão à cintura e acabou sendo atingido no tórax
e também no joelho. A esposa do policial ficou ferida em um dos dedos da mão esquerda e durante a tentativa de assalto, os criminosos conseguiram fugir. O policial é o primeiro agente civil de segurança pública morto na cidade do Rio. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da capital, de onde eu falo ao vivo nesse momento, e o secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, destacou que haverá uma resposta sobre esse crime a alturas. Vamos ouvir. A mensagem que eu posso passar aqui como secretário de Polícia Civil é a mesma que eu venho passando para outros casos que nós tivemos envolvendo policiais civis como vítimas, e a instituição, a Polícia Civil, não vai deixar isso barato, isso não vai ficar impune. Nós não somos justiceiros, ninguém aqui está para fazer justiçamento, nós somos profissionais de segurança pública. Nós já temos 2 pessoas, em princípio, identificadas. O trabalho está sendo feito de forma técnica pela Delegacia de Homicídios, com apoio de outras unidades da nossa inteligência. O recado que fica aqui é o seguinte: a Polícia Civil, em todos os casos envolvendo ataques à nossa instituição e ataques a policiais civis, pelo menos na minha gestão, nós demos a resposta. Foi o caso do Marquini, foi o caso da 60DP. Então a resposta será dada à altura e na proporção desse ato covarde que foi praticado. Conhecido entre os colegas como PV, Paulo Vitor ingressou na Polícia Civil no Rio em 2016. Nascido na Tijuca, ele iniciou a carreira na 21ª Delegacia de Polícia em Bom Sucesso e ao longo dos anos atuou em unidades especializadas como a Delegacia de Roubos e Furtos de Celulares, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes e a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, onde estava lotado. Em 2023, Paulo Vitor foi promovido a comissário e ao longo da carreira recebeu 5 promoções por bravura. Além da atuação operacional, concluiu as faculdades de Comunicação Social e Direito e também 2 pós-graduações em Segurança Pública e também em Direito Penal. Sidney, eu volto com você no estúdio. Ô Gustavo, a polícia suspeita que tenha sido um crime como tantos outros a esmo. O bandido escolhe alguém, tá andando na calçada, ele estava acompanhado de uma senhora e fez a ação. Ou foi uma encomenda, foi lá deliberadamente para tirar um rapaz. O que a polícia acredita que tenha acontecido? A polícia acredita que tenha sido uma tentativa de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Só que não foram roubados nenhum pertences, então está sendo trabalhada a investigação de tentativa de homicídio mesmo, porque ele iria reagir, né, a essa tentativa de assalto. Quando ele colocou a mão na cintura, ele ia sacar a arma para tentar se defender, mas não deu tempo e aí os criminosos já atiraram contra o policial que morreu no local. Sidney. Muito bem, obrigado então, Gustavo Santiago. O Barrocas, ocorre que esse policial era experimentado, né? Era um policial já conhecedor e de uma divisão estratégica da polícia. Pois é, ele era um policial já experiente, como o próprio Gustavo Santiago falou na matéria, com vários cursos, e o detalhe, ele era da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, né? Exatamente, foi vítima de um roubo de automóveis. Agora a polícia está investigando aí o que pode ter acontecido. 18h26. Expresso do Madureira. Pois é, pessoal, hoje eu vou falar do Irã, aquele país distante lá, depois da Arábia Saudita, né? Além do Oriente Médio, porque ele não é um país árabe, é um país persa. Mas o que é que o distante Irã tem a ver com você, ouvinte do Jornal da Tupi? Tem tudo a ver. Só ontem, nos protestos ao governo, mais de 500 pessoas morreram e mais de 10 mil foram presas em várias cidades do país, inclusive crianças. E por que esse protesto? Por que o povo quer derrubar o governo? Há mais de 50 anos, o Irã é governado pelos ayatollahs, líderes religiosos muçulmanos. O governo do Irã é o que se chama de teocracia. Teocracia é o sistema de governo em que o poder político está fundamentado no poder religioso, no caso, no islamismo. Um dos maiores avanços da humanidade foi quando, no século XVIII, as constituições dos países começaram a separar a política da religião, cada um no seu quadrado. O ditado "a César o que é de César e a Deus o que é de Deus" significa que devemos cumprir nossos deveres civis e mundanos
sem negligenciar nossas obrigações espirituais e morais para com Deus. Cada esfera tem sua devida importância e responsabilidade. A frase, pessoal, vem dos evangelhos, da Bíblia Sagrada, quando Jesus respondeu uma pergunta sobre pagar impostos a Roma, ensinando a separar o secular do espiritual. Sabe as palavras. Eu visitei o Irã, eu estive lá em 2010 e sou testemunha de que, para se manter no poder, o regime dos ayatollahs se vale de um sistema de repressão violento e impiedoso. É realmente uma opressão permanente, sobretudo contra as mulheres. As mulheres são extremamente reprimidas e têm o seu dia a dia muito limitado e controlado pelas autoridades religiosas. E no Irã, como em todo regime autoritário, mais cedo ou mais tarde a casa cai. O regime entra em crise, sobretudo crise econômica, e o povo se revolta, sai às ruas e o que sobra é a violência generalizada. Aqui no Brasil, cada vez mais líderes religiosos, e esses líderes religiosos eu falo com aspas, populistas e demagogos, insistem em trazer a religião para dentro da política e para dentro dos templos, das igrejas, das sinagogas, das mesquitas, dos centros, dos terreiros de Umbanda, Candomblé. Isso é um erro terrível. Como está na nossa Constituição, o Brasil é um país laico. Isso quer dizer que o Estado brasileiro não tem nenhuma religião. Por isso mesmo, milhões de brasileiros de diferentes orientações religiosas podem conviver em harmonia e cada um exercer com liberdade a sua fé. Não podemos nos deixar enganar por falsos protestos que exploram a fé das pessoas, inclusive, de acordo com seus interesses políticos e até mesmo financeiros. Aliás, esses falsos profetas são esses mesmos que não acreditam em nada, muito menos na justiça divina. 18h30. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Economia é aqui! O verão da economia vai levar os preços lá pra baixo! Promoções de segunda e terça. Arroz Copa Arroz 14,95. Feijão Nutricaldo 2,99. Leite em pó Leitino 10,97. Biscoito recheado Piraquê 2,97. Café Pilão 28,90. Salsicha Perdigão 9,98. Peito de frango 12,98. Linguiça Sadia ou Seara 18,98. Assim 27,98. Açúcar Caravelas ou Guarani 3,57. Kit Dona Clara 8,99. Papel Alé com 12 rolos 7,99 no app. Surf 1,6 quilos 12,98. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. Dia 19 de janeiro, no Qual Stage, Andy Bell, vocalista do Erasure, de volta ao Brasil. Dia 22 de janeiro, Sir Elton, o tributo a Elton John, direto de Londres. E dia 30 de janeiro, a banda Geriátricos, com interpretações de clássicos em performances divertidas. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Segunda-feira é dia de abastecer a casa com as mega ofertas que preparamos para vocês. Arroz branco bem amado, 5 quilos, 12,47. Biscoito maisena piraquê, 175 gramas, 2,97. Papeiton a 100 peça, quilo, 29,97. Carré suíno, quilo, 15,95. Alvejante Vanish, 500 ml, 6,89. Sabão em pó Primavera Tixan, 2 quilos e 200, 19,15. Nesta promoção, 1 quilo 600 sai a 13,92. Megabox é muito por muito pouco. Fato Venério. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia.
A vitória do filme O Agente Secreto do Globo de Ouro foi destaque nos principais jornais do mundo. O longa brasileiro levou o prêmio nas categorias Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator, com Wagner Moura. Esta é a primeira vez na história que o Brasil vence 2 prêmios em uma mesma edição da premiação. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, você foi pelo menos uma vez ao cinema nos últimos 12 meses? Opine, o WhatsApp da Super Rádio Tupi é 980 18 8880. Conta pra gente, 980 18 8880. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Alamo. Virou problema? Relaxa. Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E Liquida Tudo Ponto Frio. O ano virou e o preço caiu para você renovar a casa toda. Compre em 24 vezes no carnê e comece a pagar daqui 60 dias. Visite a loja do Ponto Frio e aproveite. Você que está na Zona Norte e sempre aqui nos ajuda com a sua audiência, sua atenção, suas observações, fique ligado. Trânsito agora na sua região. Paulo Lage, como é que tá a Zona Norte, hein? É complicado por enquanto a movimentação, Sidney. Estou de olho aqui na 24 de maio, observo já a dificuldade chegando ao Sampaio e também na altura da estação Silva Freire mais à frente. Dias da Cruz também com dificuldade, principalmente no acesso para a Borja Reis. Quem vai pela Amaro Cavalcante, lentidão já nas proximidades da estação Olímpica do Engenho de Dentro, piora mais à frente no acesso para Manuel Vitorino e também a Clarimundo de Melo. Quem está pela do Alder Câmara, observando lentidão, chegando ao Caxambi e também na altura de Pilares. Tudo isso para quem vai seguir em direção à Cascadura. Já em Madureira, o trânsito está um pouco melhor na Avenida Ministro Edgar Romero. Mesmo assim, tem lentidão começando a partir do trecho da estação do BRT Mercadão. Toyota 10, até 10 anos de garantia, é só na Toyota. Daqui a pouco tem mais, no Jornal da Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? Segue a líder. Economia é aqui! O verão da economia vai levar os preços lá pra baixo! Promoções de segunda e terça. Arroz Copa Arroz 14,95. Feijão Nutricaldo 2,99. Leite Poletino 10,97. Biscoito recheado Piraquê 2,97. Café Pilão 28,90. Salsicha Perdigão 9,98. Peito de frango 12,98. Linguiça Sadia ou Seara 18,98. Assim 27,98. Açúcar Caravelas ou Guarani 3,57. Kit Dona Clara 8,99. Papel Alé com 12 rolos 7,99 no app. Surf 1,6 quilos 12,98. Jornal da Tupi. Esporte. É hora de falar do Flamengo, do Fluminense. Vamos começar pelo Rubro Negro. Olá, Marcos Coelho. Alô. Alô, Sidney. Abraço pra você. Ótima semana pros amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. Flamengo que ontem estreou com empate em 1-1 com a Portuguesa no Campeonato Carioca. Jogadores do Sub-20 que estão representando a equipe nessas primeiras rodadas do Campeonato Estadual voltam a campo na quarta-feira à noite diante do Bangu. Elenco principal se reapresentou hoje no CT Ninho do Urubu. Os jogadores estavam de férias, mas a principal notícia do dia vem do mercado da bola. O Flamengo fez uma proposta para o West Ham da Inglaterra na tentativa de contratar o meia Lucas Paquetá. Porém, o clube de Londres informou que só vende Lucas Paquetá caso a proposta alcance 50 milhões de libras esterlinas, que na cotação atual daria algo em aproximadamente 360 milhões de reais. Algo totalmente fora dos padrões para o futebol brasileiro deste momento, tanto que o Flamengo recuou, mas não desistiu. Vai conversar com o Lucas Paquetá, também com os seus representantes, para entender o que pode ser feito nesse sonho de trazer de volta ele que foi revelado no próprio Flamengo. Sidney. Muito bem, obrigado, Marcos Coelho. Wellington Campos e as informações do Fluminense. Alô, meu ídolo. Meu ídolo, tá pra acabar hoje a novela Hulk, né? Eu estou falando direto com Belo Horizonte desde a parte da manhã e a informação que eu obtive ainda há pouco é que ele vai sair, ele vem para o Fluminense, só que alguém precisa oficializar por parte do Atlético ou por parte do Hulk, né? Mas ele não vai continuar. Então a negociação está avançadíssima. Está bem avançado. O Fluminense deu prazo até hoje. Ou fecha até hoje ou não vem mais. Inclusive, tem uma notícia em Belo Horizonte que eu fiz questão de anotar. Os filhos do Hulk, o Thiago Ângelo e o Ian Ângelo, farão testes no Galo
e vão morar em Belo Horizonte. Ué? Aí a matéria bota assim, se ele continuar no Galo. Ah, sim, senão certamente os filhos podem vir pro Fluminense. Ele vai fazer teste no Fluminense, em Xerém. Verdade. Me surpreendeu, não sei se é você, porque eu também não acompanho futebol como você, né, Wellington? Foi a contratação do Cruzeiro trazer o Gerson, né? Chegou-se a imaginar que o Gerson poderia vir pro futebol carioca, isso não vai acontecer, né? Me disseram que o Marcão, o pai dele, que é o grande empresário do negócio, chegou a oferecer ao Flamengo o Gerson, mas o Flamengo não quis. Mas o Cruzeiro quis porque o técnico do Cruzeiro é o Tite, que chegou a levar o Gerson para a seleção brasileira também. E na época que o Tite foi técnico, o Gerson jogava no Flamengo? Jogava. Então, portanto, houve uma sinergia, uma sintonia entre as partes aí, né? É verdade. O Cruzeiro está tentando também, junto ao Flamengo contratar o Cebolinha. O Cruzeiro. O Cruzeiro. E o Gabigol, que saiu lá do futebol mineiro, fez gol no Santos, né? Graças a Deus. Valeu, Wellington. 18h38. Todo mundo já sabe. Futebol é na Tupi. Você que está aí me ouvindo agora já imaginou começar o ano com a cabeça tranquila, planos saindo do papel e a chance real de mudar de vida? O meu amigo Otávio Andrade vai contar pra gente como essa virada pode ser possível, não é isso, Andrade? Exatamente, Heleno. Isso é possível através do site fazuncap.com. É só acessar o site, Heleno, fazuncap.com, que com apenas R$2, Heleno, você pode concorrer a R$500 mil. É R$500 mil toda semana na sua conta bancária, você investindo apenas R$2. Você pode levar esse prêmio para casa. Basta acessar o site fazuncap.com. Imagina quantos sonhos não daria para realizar com R$500 mil, hein, Heleno? É verdade. Agora, Otávio, muita gente me pergunta se tem outros prêmios menores além dos R$500 mil. E tem, né, amigo? Tem sim, o prêmio principal é R$500 mil. Porém, tem sorteios também de 30 mil, sorteios de R$20 mil, sorteios de R$15 mil e 30 piques de R$5 mil que também são sorteados. Ou seja, você vai investir R$2, pode ganhar no mínimo R$5 mil e pode ganhar o máximo R$500 mil. É muito mais fácil ganhar do que loteria, Heleno, porque o sorteio é semanal. Toda semana alguém leva R$500 mil para casa. Para participar tem que acessar o site fazuncap.com. Gente, entra no site agora, porque é uma oportunidade de você concorrer a esse prêmio de R$500 mil. Só corre o risco de ganhar quem participa, e só participa quem acessa o site fazuncap.com. Olha quantos prêmios tem pra você. Daria ou não daria pra quitar suas dívidas, pra trocar de carro? É só acessar o site fazuncap.com, Heleno. Lembrando que toda semana tem sorteio, então acesse agora fazuncap.com. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. Muito bem, hoje faz aniversário uma figura ilustre que eu vou deixar aqui pro Madureira fazer essa saudação. Madureira. Hoje me deram essa incumbência honrosa aqui de celebrar, junto com os ouvintes, o aniversário do comunicador Sérgio Luiz. Esse que é a voz da Rádio Tupi, a voz do Maracanã, e é um dos mais brilhantes, criativos e competentes profissionais, né? Ele que tem o horário da madrugada, né? De sábado para domingo, né? No programa que é um campeão de audiência, né? Que faz companhia para um montão de gente, mas essas pessoas estão muito acostumadas também a escutar a voz do Sérgio Luiz no Maracanã, né? Há muitos anos ele é a voz oficial do Maracanã. E hoje o Sérgio completa mais uma primavera. Então, em nome do Jornal da Tupi, em nome aqui de todos os colegas da família Tupi, eu quero mandar um grande abraço, um beijo muito grande para essa figura ímpar, né? Essa figura querida, esse grande pai de família, chefe de família, grande profissional que é o Sérgio Luiz. Alô, Sérgio. E nós juntos fazemos o Chá com Dom, né? Toda madrugada de sábado para domingo, né? De 3 às 4 da manhã. Um forte abraço, Sérgio,
e um grande dia para você. Parabéns, Sérgio. Feliz aniversário. Muita saúde para você. 18h42. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Olá, Azedo. Como é que você está? Tudo bem? Boa noite. Qual é o assunto hoje? Olha, o assunto hoje é o agente secreto, né? Tem que ser. O Kleber Mendonça, filho que ganhou o prêmio, o Globo de Ouro de melhor filme, não falado em língua inglesa, né? E o Kleber não, o Wagner Moura, que como ator chegou a grande consagração, é uma carreira internacional que começou com aquela série do Pablo Escobar, e ele é um ator que faz sucesso dentro e fora do país, né? Então é muito importante esse prêmio, é antessala do Oscar. E o interessante, né, Azedo, que Tropa de Elite teve uma certa carreira internacional e foi um sucesso retumbante aqui no Brasil, nas suas duas versões. Agora, quis o destino, né, que ele brilhasse baiano, que é num filme dirigido por um pernambucano e repleto do elenco, inclusive de figurantes nordestinos, cearenses, paraibanos, tem gente de todos os estados da região Nordeste, e um filme usando de maneira peculiar o sotaque pernambucano, as gírias locais. É curioso, né, que o destino tenha feito esse desenho para ele, né? E curiosamente, olha, curiosamente não tem ninguém do Centrão, né? No filme. Eu acho o seguinte: o Milton Santos, o nosso grande geógrafo, ele chamava muita atenção para a vida banal, como o espaço real da história. E o ponto forte desse filme é que ele mostra a repressão durante o regime militar na vida das pessoas comuns. E mostra isso no Recife, numa cidade nordestina que ganha um caráter de universalidade exatamente porque ele traduz a opressão em gestos mínimos, silêncios, ruídos, deslocamentos, olhares. E isso só foi possível por causa da direção do Kleber Mendonça Filho, que deu àquelas pessoas comuns uma projeção como, vamos dizer assim, os coadjuvantes no filme, e a interpretação primorosa do Wagner Moura, que não fugiu desse figurino. Verdade. Você sabe, tem um roteirista, né, um escritor, o Valdir Leite. Hoje eu teclei com ele para saber um pouquinho mais do cinema pernambucano. Ele falou uma coisa muito interessante que vai ao encontro do que você está dizendo. Ele escreveu para mim assim: Sidney, no filme O Agente Secreto possui diálogos e situações, só quem nasceu em Pernambuco é capaz de entender e identificar. Ele é pernambucano, tá, o Valdir? E isso, em vez de enfraquecer o filme, deixa mais forte. Quanto mais o filme mergulha no universo pernambucano, mais compreensível para o público internacional ele se torna. Eu falei, mas como assim? Explica melhor. Por exemplo, ele falou, na cena em que o personagem de Wagner Moura se encontra com a personagem da atriz Tânia Maria, ela pergunta para ele, que está dentro do seu Volkswagen: posso pegar um bigu? Ele responde que sim. Então ela entra no carro. Daí diz aqui o Valdir: bigu, no dialeto pernambucano, significa carona. Quer dizer, até termos locais ele usou, e não é que isso, a história como um todo, por ser algo que poderia ter ocorrido em qualquer país, em qualquer família, acaba comunicando, né? E tem outras cenas sobre o cotidiano. Por exemplo, aquela história da perna cabeluda, ela retrata uma situação em que a imprensa popular ela explorava esses casos para vender jornal, etc. E lá em Pernambuco isso foi um caso de muita repercussão, embora para nós hoje isso seja uma coisa absolutamente verossímil, porque era mesmo, mas tinha gente que acreditava. Aquele tubarão no necrotério é outro episódio, né? Porque a gente de volta e meia tem notícia
esse fim de semana mesmo, dos tubarões rondando ali as praias do Recife. Então, agora a universalidade do filme está exatamente nas pequenas coisas do cotidiano, da vida banal, na minha opinião, né? Eu vou passar aqui pro Barrocas, como escreveu certa vez o Tolstói, um escritor russo, né? Pinte a sua aldeia e pintarás o mundo, né? Eles fizeram isso. Diga, Barrocas. Azedo, tudo no Brasil vira polêmica e motivo de polarização. Até chinelo de dedo virou uma grande polêmica. Como é que está a reação em Brasília, no Congresso Nacional, a essa vitória do agente secreto? Olha, o Congresso, ele está em recesso, né? Então, provavelmente a gente vai ter o posicionamento do pessoal de extrema direita, que defende a intervenção militar, que defende a volta à ditadura e tal, mas o Brasil tem um ufanismo nato, popular, que inclusive dilui as adversidades e que vai se retratar na comemoração, no apoio dessa premiação, né? São 2 prêmios de um filme brasileiro, numa disputa muito acirrada e que tem repercussão e que prepara também o Oscar. Pode ser que a gente ganhe mais um Oscar. Agora, eu vou fazer uma observação assim, mais de base objetiva, que é a seguinte: antes no Brasil, por exemplo, na época do cinema novo, você tinha enormes dificuldades para filmar, porque o material era muito caro, nós tínhamos dificuldade, inclusive se falava muito do som do cinema brasileiro, que era o filme nacional era ruim por causa do som, etc. e tal. Hoje, com as novas tecnologias, ficou mais fácil fazer cinema. Mais fácil no sentido técnico. Mas isso possibilita que as pessoas que têm talento, os grandes diretores, tenham capacidade de produzir filmes de qualidade internacional. E hoje você tem Netflix, né? Tem Prime, então você tem maneiras também de difundir, de expor o filme ao mundo. E isso está tendo também uma repercussão nesse processo, porque as condições de concorrência que os filmes brasileiros e os atores brasileiros têm hoje não são as mesmas da época vamos dizer assim, do Paulo Gracindo, né? Mas, Azedo, houve uma melhora muito grande da mão de obra em geral. Nós temos polos, aqui no Rio de Janeiro mesmo, o Polo Cinema e Vídeo, ele está já com 37 anos, né? Você tem polo em Recife, você tem polo em Minas Gerais, São Paulo também, ou seja, tem uma mão de obra qualificada na área cultural e cinematográfica. Diga, Madureira. Não, eu queria perguntar para o Azedo se ele tem alguma informação com relação ao Ministério da Cultura, porque os meus amigos aqui ligados à indústria do cinema no Rio de Janeiro têm falado que existe uma certa dificuldade, um certo atraso na liberação de recursos para filmagens, novas filmagens aqui, pelo menos nos polos aqui do Sudeste. Eu quero saber se o Azedo tem alguma informação nesse sentido, se ele pode vir a buscar, mas que está em vez de aproveitar a onda que o cinema nacional está fazendo sucesso no mundo inteiro, está tendo uma certa dificuldade de produzir, quer dizer, do apoio que é tão necessário por parte do poder público para financiar as produções. Bom, aí há 2 coisas, né? Uma é objetiva. Você está tendo uma drenagem de recursos do orçamento e tal, e para emendas parlamentares, essas coisas e tal. E as empresas também, elas estão, de certa maneira,
fechando muito no próprio marketing os investimentos em termos culturais, né? É mais fazer o próprio marketing do que prestigiar a cultura e tal. E há panelinha, né? Vamos falar português, claro. Tem panelinha, por exemplo, o João Batista de Andrade, que é um grande cineasta, meu amigo e tal, ele falou para mim: olha, Azedo, eu cansei de ficar correndo atrás, eu vou só escrever agora, eu sou escritor, eu vou me dedicar à literatura, eu não vou filmar mais. É um testemunho, né? Um testemunho realmente marcante. Você sabe, Azedo, para fechar, eu tenho uma das imagens mais que eu tenho mais orgulho da minha carreira, quando meu primeiro grande evento foi em 1984, na verdade, foi Tancredo Neves em São Paulo, e o Andrade fez um documentário, e ele faz uma panorâmica do INCOR, os repórteres todos ali, esse seu amigo aqui, jovenzinho, cabeçudo, cabelo grande pra caramba, com fone, trabalhava na Rádio Roquete Pinto naquela época, estava naquela cobertura, e esse filme tá aí, é um filme importante, histórico, e outros que ele fez também. É uma pena, né, que um cineasta com essa dimensão, experiência, tenha cansado, né, de fazer essa busca que o Madureira lembrou aqui, porque você buscar recursos, ficar esperando, para depois você ainda faz o filme, roda o filme, depois tem a distribuição do filme, que é outra demora também. Isso aí vai para 5, 6, 7 anos, às vezes 10 anos para você lançar um filme, não é uma coisa muito fácil. Mas, Azedo, foi bom você lembrar esse tema aí, super importante, e vamos ver, você está dizendo que pavimentou pro Oscar, né? Vamos ver se vai acontecer isso. Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília. Jornal da Tupi, no comando, Sidney Rezende. Estamos de volta com você que está acompanhando a rádio nesse momento. Me conta uma coisa, você tem hérnia de disco, bico de papagaio, sofre com essas dores. Você sabia que esse problema pode estar na sua postura? Ah, é, Felipe? É. Mas como que eu resolvo isso? Manolo tá aqui e vai contar pra gente, porque o que você tem pra falar vai ajudar as pessoas que estão passando por isso. É verdade, Felipe, você sabe que às vezes a pessoa tem uma postura inadequada, às vezes a pessoa senta errado, às vezes a pessoa caminha errado, ou até mesmo a pessoa no trabalho ali, aquela postura acaba lesionando uma das vértebras, e aí desenvolve hérnia de disco, bico de papagaio, aquela dor lombar, isso vai prejudicando ainda mais. Se a pessoa tem um problema, às vezes ela senta de ladinho, Felipe, para não doer, que aquela dor, ela fica quieta, paralisada. Use a nossa cinta Sarei. Ela vai corrigir a sua postura. Essa é a primeira coisa, correção de postura. E isso é muito importante, ajuda até a desinchar o corpo. Tem gente que fala assim, eu coloco a cinta, eu olho no espelho, parece que eu emagreci. Mas é porque a tua postura está correta. Ela diminui o inchaço, e isso é muito importante para quem tem retenção de líquido. Agora, o grande detalhe da cinta, Felipe, é o infravermelho longo. Você já ouviu falar do infravermelho longo? Já. O que é o infravermelho longo? Até para as pessoas que estão nos acompanhando. O infravermelho tem no controle remoto da TV, o sol emite esse infravermelho. Qual que é o papel da nossa cinta? O nosso infravermelho vai estar trabalhando de 4 a 6 horas por dia, fazendo um tratamento nas inflamações. Normalmente, o profissional da saúde usa muito esses infravermelho para acelerar o processo de cicatrização, melhorar a circulação sanguínea, diminuir as inflamações. Então você vai usar essa cinta, ele vai estar trabalhando, é um tratamento. Você vai estar fazendo um tratamento na região da dor, da lesão. É isso que a cinta faz. E o bacana é que o tecido dela ajuda também na circulação sanguínea, Felipe. O homem e a mulher podem usar, Manolo? Sim, o homem e a mulher, a dor não tem sexo. Então é importante o homem e a mulher usar. Inclusive, pessoas que querem ter corrigir a postura, pessoas que estão sofrendo com muita dor, às vezes uma artrite, uma artrose, use a nossa cinta Sarei. Ela é muito importante para manter a sua coluna correta e principalmente diminuir as inflamações. Faz aquela promoção especial, Manolo. Vamos fazer uma promoção para você conhecer a cinta. Você vai ligar agora 0800 787 4040. Você vai ganhar uma caixa de som JBL e um massageador elétrico profissional. E vai levar essa cinta também maravilhosa. Valeu, Manolo. Agora é com você. Ligue e aproveite. 0800 787 4040. Jornal da Tupi.
Esporte. Se você é vascaíno, fique ligadíssimo. Gabriel Andreso tem informações da Cruz de Malta. Gabriel, boa noite. Boa noite, Sidney. Abraço a você, a todo mundo ligado aqui no nosso Jornal da Tupi. Notícia importante das 6h57 desta segunda-feira, que chega do Paraguai, é de que a negociação entre Verrete e o Cerro Porteño da equipe paraguaia pode estar se comprometendo. Isto porque o clube de Assunção só deve esperar até amanhã pelo jogador. As notícias que nós podemos apurar é de que o Verrete recusou uma primeira proposta feita pelo Cerro Porteño e fez uma pedida financeira maior do que aquela primeira oferta feita pelos paraguaios. Oferta essa que foi coberta pela diretoria do Cerro, ou seja, uma contraproposta. Só que até o momento o Verrete não teria dado a resposta definitiva, se aceita ou não a oferta do Cerro Porteño, a saber, por um contrato de 3 anos e ganhando em dólar. No Vasco ele tem vínculo até o final deste ano. E o Cerro Porteño já bateu o pé, disse que só espera até amanhã, até esta terça-feira, para então que haja uma resposta por parte do jogador. Se não, vai abrir mão da negociação e ir para um plano B ou para um plano C. Isso porque considera que o jogador já é caro para o mercado paraguaio, para o mercado sul-americano, fora do Brasil de maneira geral. O Verrete tem um salário no Vasco na casa dos R$700 mil, então naturalmente existe essa dificuldade. E uma outra informação é de que o vazamento das negociações entre o Vasco, entre o Verrete e o Cerro, na realidade, a diretoria do Cerro considera que isso complicou as conversas e pode até tê-las comprometido. Isso porque hoje mais cedo, na apresentação do Johan Rojas, o novo contratado do Vasco, meio-campista colombiano, tanto o Fernando Diniz, o técnico vascaíno, quanto o Admar Lopes, o supervisor de futebol, reafirmaram: o Verrete é jogador do Vasco, nós contamos com ele para a temporada. Admar Lopes chegou a dizer: amanhã tem treino 8 da manhã e esperamos ele aqui. Mais ou menos aquilo que fez o Botafogo naquela situação com o Savarino, a negociação que acabou sendo frustrada. O Fluminense dizia que queria o Savarino, queria, todas as informações apontavam para isso. Botafogo, no dia da reapresentação, o que ele fez? Postou uma foto do Savarino na bicicleta ergométrica dizendo: Botafogo, o Savarino é jogador do Botafogo, se vocês querem, vocês vão pegar. E no fim das contas o tricolor desistiu. Agora é mais ou menos isso, tanto o Diniz quanto o Admar firmam o seu pé, ou seus pés, firmam o território para dizer que o Verrete fica e que agora está nas mãos do jogador. Disse ainda o Admar Lopes que não houve qualquer procura do Cerro ao Vasco. Pode ter havido diretamente ao jogador, mas ao Vasco, de acordo com ele, não houve. Nesse posicionamento oficial, claro, voltado à torcida, o Vasco firma o pé dizendo que o Verrete fica. E lá no Paraguai, as informações que chegam agora nesse começo de noite é de que o clube não vai esperar o Cerro Porteño mais do que até amanhã. Do contrário, o Verrete fica no Vasco até segunda hora. Sobre essa negociação, você fez uma crônica aí, desde o iniciozinho. Eu me lembro bem que você, na sua primeira intervenção, dizia que o Cerro ficou um pouco espantado com o valor inicial, né? Sim. Eu acho que veio com vontade e é sempre bom, tem uma proposta de trabalho. Falei, opa, que bom. Aí quando já na primeira ele dá aquela esmorecida, puxa, é isso tudo aí, ali demonstrou que o Cerro tem limites financeiros. Claro, assim como qualquer clube, né, o Sidney, de fora do Brasil, o Cerro Porteño, você vê um dos maiores clubes do Paraguai, divide importância com o Olímpia, com o Libertad, que são equipes também tradicionais, todas de Assunção, mas seja Paraguai, seja Uruguai, seja Argentina, o alcance financeiro desses clubes é muito menor do que o dos clubes brasileiros, a ponto de você ter o Verrete, que é um grande jogador, mas ganhando um salário que supera $100 mil por mês. Isso para qualquer clube da América do Sul é considerado uma grande quantia financeira, até porque tem jogador que ganha isso por ano. Então realmente fica fora das pretensões, embora o Cerro tenha coberto a oferta pedida pelo Verrete, repito, mas por essa alegada demora do jogador em responder, a coisa pode subir no telhado e o artilheiro do Brasil então ficar no Vasco. Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que é um jogador realmente com potencial, né, único. Tem pouco jogador atacante assim, né? Bom, agora as informações. Obrigado, Andreso, do Botafogo. Alô, Gustavo Mota. Alô, Sidney. Alô, amigos ligados no Jornal da Tupi. O Botafogo segue a sua preparação. Quinta-feira estreia oficialmente na temporada 2026. Enfrenta a Portuguesa às 7 da noite no Estádio Luso Brasileiro. Estreia também do Botafogo no Campeonato Carioca, primeira rodada. O Flamengo jogou ontem, mas o Botafogo estreia somente na quarta-feira e estreia com a equipe sub-20. Categorias de base vai
estrear pelo Botafogo na competição. Além da primeira rodada, a segunda também será com os garotos da base. Inclusive o próprio treinador Rodrigo Belão, que é o treinador da categoria, vai comandar os garotos nessas duas primeiras rodadas. Com isso, o técnico Martim Anselmi, o argentino contratado no início do ano para o lugar do David Ancelotti, só comanda a equipe principal no dia 21 de janeiro, 7 da noite, no estádio Newton Santos contra o Volta Redonda, terceira rodada do campeonato estadual. Enquanto isso, o técnico continua conhecendo o elenco, treinando no CT Espaço Lonier e vai tratando a questão tática, técnica e o entrosamento para que esses jogadores estejam nas melhores condições para aí sim começar oficialmente a temporada do Botafogo com o elenco principal visando as grandes competições na temporada. Afinal de contas, o Botafogo disputa, além do Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil. Tá falado, Sidney? Tá super falado, obrigado. Agora fechamos Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, 19-3. Todo mundo já sabe. Futebol é na Tupi. No Rio, a calçada é muito mais do que passagem, é filosofia de vida. A Calas Mídia OOH está presente nas ruas e calçadas da cidade maravilhosa, com mais de 350 placas de rua digitais estrategicamente distribuídas. Levamos sua marca a todos os cariocas. Leve sua marca para as ruas da cidade maravilhosa. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar em movimento com o seu consumidor. Calas Mídia OOH, em movimento com você. Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia. O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. O mercado financeiro fechou 2025 com 33.200 fundos de investimento de todas as modalidades, com um volume investido de 10 trilhões e 700 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 15% na comparação com 2024. Os fundos de renda fixa movimentaram 4 trilhões e 200 milhões de reais. Já os fundos multimercados, que investem em várias modalidades simultaneamente, como renda fixa, ações, câmbio e commodities, somam 1 trilhão e 600 bilhões de reais. No caso dos fundos de ações, o total investido é de 660 bilhões de reais. Com a expectativa da queda dos juros ainda no primeiro trimestre, deve diminuir a participação da renda fixa na carteira de investimentos. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Isabelle Benito. A Real Pax tem carinho e respeito pelos clientes, afinal são mais de 70 anos de tradição. Seu Adir Ananias perdeu a esposa e o filho em menos de 1 ano, mas tinha a Real Pax ao seu lado. Ouça o depoimento. Eu não sabia nem o que fazer e eles fizeram tudo pra mim. Eu quero ter sempre a Real Pax junto comigo. Ligue agora ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Planos a partir de 1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Sorteio mensal de até 30 mil reais. Compra qualquer carência. Real Pax, gente cuidando de gente. Você não precisa ir para Portugal para comer o verdadeiro bacalhau. Chegou no Empório Gourmet, o primeiro rodízio de bacalhau do Rio, dentro do Cadeg. Você come o bacalhau de todos os jeitos, com acompanhamentos e vinhos a preço de prateleira. Siga @Empório Gourmet Show e saiba mais. 19:06. Entrevista. Rocas. Olha, Sidney, depois do Oscar, o Globo de Ouro é a premiação de cinema mais famosa e importante do mundo. Ontem, o filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, foi um dos grandes destaques da noite. Os prêmios de melhor filme de língua não inglesa e de melhor ator para Wagner Moura são uma grande vitória do cinema brasileiro. E para repercutir os efeitos dessa vitória, a gente convidou o crítico de cinema Rodrigo Fonseca. Rodrigo, obrigado por aceitar nosso convite. Eu queria te perguntar
qual o ponto forte do Agente Secreto? O que fez o filme tão especial aos olhos do júri, né, do Globo de Ouro? Boa noite. Gente, boa noite. Que bom começar uma semana no Brasil com essas vitórias para o nosso cinema. Deixa eu explicar uma coisa. O Agente Secreto, ele é um thriller de suspense que dialoga com elementos políticos, com elementos culturais brasileiríssimos, o que torna ele uma grande guloseima para os apetites estrangeiros para conhecerem melhor a nossa cultura, mas é uma guloseima servida numa embalagem que, de uma certa maneira, a cultura, principalmente americana, Hollywood, conhece, que é a embalagem do thriller. O Kleber Mendonça, antes de se lançar como um realizador de longas-metragens de sucesso com O Som ao Redor, em 2012, ele foi um jornalista especializado no cinema, que cobria grandes festivais e também escrevia críticas. Ele tem uma bagagem cinéfila muito grande, com uma especialização notória na produção audiovisual americana da década de 70, que é justamente a década que ele recria na história de um professor de universidade pública que, por conta de uma patente científica, é perseguido por assassinos. Gente, isso é Operação França, isso é Os 3 Dias do Condor, isso é Paralaxe Bill, são grandes filmes com Gene Hackman, com Robert Redford, isso está tudo condensado, o Warren Beatty, tudo condensado ali na gramática, muito eficaz, extremamente cheia de molejo do Kleber. Você chegou a ver o filme, eu não sei se você chegou, mas eu te conto uma maluquice. Eu vi o filme por razões profissionais e por prazer 14 vezes. Cada vez que eu via aquele filme, eu me divertia mais e descobri uma coisa nova. E eu não queria que vocês ouvissem esse 14 vezes como uma estranheza. Isso é a minha produção, eu sou crítico de cinema. Cada vez eu não apenas tinha uma nova descoberta, como um novo sabor. Bem, Rodrigo, eu vou pedir uma gentileza aqui, a nossa produção já está entrando em contato com você novamente. É possível que pessoas que tenham um rádio bem mais simples, pequenininho, não estejam ouvindo bem. Aqui no nosso estúdio o som fica bom, mas aqui nós temos aparelhos de ponta também, de ótima qualidade, e o som, a gente tem uma expressão que é dar ganho, né? Ele fica melhor ainda. Mas vamos pedir para entrar em contato novamente? Às vezes acontece nessa ligação de internet, telefonia e telefonia celular também, o som não fica com ótima qualidade. Foi muito boa, então estão ótimas as perguntas aqui do Barrocas também sobre isso. O que eu vou perguntar na volta dele é se a composição do júri, em termos filosóficos, de opção do Oscar é diferente daqueles que votaram do Globo de Ouro, sabe? Se tem uma diferença muito importante, né, que se leva em conta, porque agora seria a minha pergunta também, né? Se com a vitória no Globo de Ouro, se o Oscar brasileiro está mais perto ou ainda é um sonho distante, né? É verdade. Vamos ver o que o Rodrigo Fonseca tem a dizer em relação a isso, né? Porque realmente é diferente, né? Cannes, por exemplo, o Festival de Cannes na França também é diferente. Isso. Né? O Rodrigo Fonseca aqui, Sidney Rezende, olha só que coisa curiosa, Barrocas e eu temos uma mesma pergunta para você. Na hora de se escolher para o vencedor do Oscar, né, numa mesma categoria que também se escolhe para o Globo de Ouro, tem muita diferença? Pode acontecer alguma eventual surpresa no Oscar ou a tendência mais clara é vencer o Wagner Moura, por exemplo? Olha, essa pergunta é muito boa. Primeiro que é preciso que todo mundo entenda que os colegiados votantes são diferentes. O colegiado do Globo de Ouro é um, o colegiado do Oscar é outro. Por conta disso, não necessariamente o que é indicado em um é indicado em outro. O que ganha um, ganha outro. Dou um exemplo para vocês. Um filme muito famoso com Brad Pitt, Babel, ganhou tudo no Globo de Ouro, chegou na hora do Oscar, só ganhou trilha sonora. Dreamgirls, mesma coisa, ganhou tudo no Globo de Ouro, chegou no Oscar, atriz coadjuvante, Jennifer Hudson, acabou. Então, pode mudar, pode dar surpresa. Eu acho que o Wagner Moura vai enfrentar um grande desafio pela frente, principalmente porque tem um filme que estreia semana que vem aqui no Brasil, chamado March Supreme. Ele ganhou ontem o prêmio de melhor ator de comédia, o Timothée Chalamet.
ele vai ser o grande desafio do Wagner Moura na competição. Pode virar o jogo. É verdade. Ô, Rodrigo, o Madureira vai trazer um ponto aqui muito interessante também que vale a pena você ouvir. Diga, Madureira. Como vai, Rodrigo? Eu acompanho sua trajetória, você sabe. De você, meu amigo. E eu admiro muito que você é um cara que entende não só de cinema brasileiro, você entende de cinema como um todo. E eu estou observando hoje nas redes sociais a questão da polarização que está ocorrendo por conta da vitória, né, do filme brasileiro e do próprio Wagner Moura. Como é que você vê, você que é um cara trata-se de uma obra de arte, independente de julgamento, se é boa, se é ruim, mas como é que você, como crítico, cara que acompanha o cinema a vida inteira, como é que você vê essa polarização, essa politização de uma obra de arte? Madureira, deixa eu responder a coisa que eu acho principal num caso de um filme como esse. Quando a gente está analisando um filme, para além do debate político que ele pode ou não abrir, ele tem uma carga poética. É essa carga poética que garante que ele será bom e permanente ao longo da história. No caso de um filme como O Agente Secreto, independentemente de onde eu me posicione no jogo, à direita, à esquerda, no centro, não importa. O que importa existe um espetáculo cinematográfico que dialoga com cartilhas extremamente bem-sucedidas da história, principalmente a cartilha do suspense. Cartilha essa que se torna ainda melhor quando você tem um ator do naipe do Wagner Moura que tem um leque de talentos que consegue não apenas driblar as convenções da atuação mais banal, mas jogar com a emoção da plateia, com pequenos truques, pequenos gestos, pequenos sorrisos, pequenos olhares. É isso que mais me interessa nesse filme. Para além do Brasil que está ali, para além de ele fazer um rastreio de corrupções que existiam no país na época da ditadura e ainda existe, o que existe de mais forte ele é um suspense eletrizante, com uma atuação absolutamente cativante. Como crítico de cinema, o que me interessa é entender quanto isso foi construído, como isso foi construído. Isso é que eu acho que mais me fascina. Mas, o Rodrigo, o Madureira falou em polarização. Quando o diretor pernambucano, todo cinema, né, o Kleber Mendonça Filho, numa entrevista, diz o que eu já vou repetir o que ele disse, e o Wagner Moura também, e diz assim: nós fomos governados por um fascista, o presidente que nós tivemos, já é Bolsonaro, está falando isso abertamente. Sim. Isso impulsiona o filme, com as suas qualidades, eventualmente com as suas contradições, ou não? Obviamente você impulsiona para o mundo, porque existe, com certeza, a resposta é sim, inquestionavelmente. Agora, é um sim com consequências. Existe uma parcela da população, não só do Brasil, mas do mundo, que reage a isso. E mais do que reage, cobra, tudo bem, está se posicionando contra o Bolsonaro, contra quem, mas está a favor de Lula, está isso, aquilo. Então existe toda uma patrulha. Ele paga um preço pelo posicionamento dele. Agora, respondendo cartesianamente que você me perguntou, no mesmo ano que o Kleber ganhou o Cannes, prêmio do júri com Bacurau, eu me lembro de um cineasta que é um papa do cinema político, o Costa Gavras, diretor grego radicado na França. Ele estava lançando um filme chamado Jogo do Poder, e ele no Festival de Veneza falou assim: o Bolsonaro é Charles Chaplin, ele é um palhaço. Ou seja, aquele momento, a partir do ponto que um mestre do cinema político, que é o que o Kleber está trazendo agora, vai em público dizer que o líder de uma nação brasileira é um palhaço, você entende que para a opinião pública internacional ligada ao universo artístico cinematográfico existe essa visão. Se essa visão é diferente para o bem e para o mal em relação ao Lula, é outro ponto. O caso é, o Bolsonaro foi detectado por esse contingente como inimigo. E eu acho que o filme como Agente Secreto, ao abraçar esse discurso, abraça essa parcela da população. Tá certo. Ao mesmo tempo que se esfria a outra parcela. Mas o que vale é o filme na tela, né? Vamos ver o que o povo vai dizer quando assistir, né? Essa é a grande fala, meu amigo. O filme para de pé para além de ser da esquerda ou de direita. É um espetáculo cinematográfico. É uma super atuação.
Muito bem, Rodrigo Fonseca conversou conosco aqui, crítico de cinema, falando do Costa Graves, o filme Z com Yves Montand, né? Foi um filme da minha adolescência, filme importantíssimo naquela época, realmente um grande cineasta. Fechamos aqui essa discussão sobre o filme que, depois de rodar bastante o Brasil, já a gente vai saber a opinião do povo, né? Sobre o Agente Secreto, que é objeto da nossa conversa aqui. 19h17. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Economia é aqui! O verão da economia vai levar os preços lá pra baixo! Promoções de segunda e terça. Arroz Copa Arroz 14,95. Feijão Nutricaldo 2,99. Leite Boletino 10,97. Biscoito recheado Piraquê 2,97. Café Pilão 28,90. Salsicha Perdigão 9,98. Peito de frango 12,98. Linguiça Sadia ou Seara 18,98. Assim 27,98. Açúcar Caravelas ou Guarani 3,57. Kit Dona Clara 8,99. Papel Alé com 12 rolos 7,99 no app. Surf 1,6 quilos 12,98. Meu pet, meu amigo, com Carla De Lucas e Luciano Guerreiro. Oferecimento Vida Animal, tudo pelo seu pet. Luciano Guerreiro, nosso ouvinte Ana Paula Aragão de Nilópolis, quer saber se cães e gatos podem beber água de coco. Carla de Lucas e minha amiga Ana Paula, água de coco geladinha para nós, humanos no calor, é uma maravilha. Para cães e gatos, também. Água de coco natural hidrata e é rica em potássio e calorias, mas é preciso que seja dada aos pets com moderação e não substituindo a água filtrada. Animais com problemas renais e cardíacos só podem tomar água de coco com indicação do veterinário. É isso aí, você quer saber mais sobre os animais? Quer nos ajudar nessa luta? Entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Carla de Lucas da Rádio, Carla com K e Luciano Guerreiro.oficial. Segue a gente lá e não esqueça que animal não é brinquedo não. Tchau, gente. Meu pet, meu amigo, com Carla De Lucas e Luciano Guerreiro. Oferecimento Vida Animal, tudo pelo seu pet. Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia. O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Alamo. Virou problema? Relaxa, Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E Calas Mídia OOH, sua marca na jornada do consumidor brasileiro. Acesse calas.com.br e leve sua marca pelo Brasil. Calas Mídia OOH, em movimento com você. Paulo Lage tem informações da Barra da Tijuca. Paulo, tá de volta. Tô de volta sim, Sidney Rezende, para destacar a Barra da Tijuca. Avenida Ayrton Senna permanece lentidão na passagem para a linha amarela até o trecho do antigo Terra Encantada, inclusive mais à frente, na altura da Vila do Pan, observo também essa movimentação mais intensa. Portanto, quem vai pela Salvador Allende, por enquanto tá melhor. O caminho até a região da Taquara, boas condições também chegando na Estrada dos Bandeirantes. Avenida das Américas, também observo um pequeno trecho de dificuldade na altura da Estação Parque das Rosas do BRT e também na altura do Terminal Alvorada, tudo isso seguindo para o Recreio. Pós-PUC Minas, conhecimento com reconhecimento do mercado, excelência acadêmica nos formatos EAD com videoaulas, online, ao vivo e cursos presenciais. Amanhã tem mais no Jornal da Tupi. Ligado na Tupi, você sabe de tudo primeiro. Dia 19 de janeiro no Qual Stage, Andy Bell, vocalista do Erasure, de volta ao Brasil. Dia 22 de janeiro, Sir Elton, o tributo a Elton John, direto de Londres.
E dia 30 de janeiro, a banda Geriátricos com interpretações de clássicos em performances divertidas. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Segunda-feira é dia de abastecer a casa com as mega ofertas que preparamos para vocês. Arroz branco bem amado, 5 quilos, 12,47. Biscoito maisena piraquê, 175 gramas, 2,97. Papeitoa 100 peça, quilo, 29,97. Carré suíno, quilo, 15,95. Alvejante Vênus, 500 ml, 6,89. Sabão em pó Primavera Tixan, 2 quilos e 200, 19,15. Nesta promoção, 1 quilo e 600 sai a 13,92. Megabox é muito por muito pouco. Fato Venério. Há tanto tempo estamos por aqui, sempre juntos e ligados em você. Como é bom escutar o som da sua voz, que dá força e energia pra gente viver. Todo dia é dia de alegria, quero sempre estar na sua sintonia. Seja onde for, quero te ouvir. Uma emoção tá na memória, 90 anos de uma nova história. Hoje sempre eu vou te aplaudir. Tupi, 90 anos, Tupi, nós te amamos, é a melhor rádio do Brasil. Tupi, 90 anos, Tupi, nós te amamos, é a melhor rádio do Brasil. Aniversário da Tupi. 90 anos de uma nova história. Jornal da Tupi. Informação. Tá aí, um dia a gente pode fazer uma pesquisa, né? Carnaval com esse calor de 40 graus, é bom ou é ruim você tá nos blocos lá de fora, na rua? É bom ou é ruim? O Enzo Anselmo vai contar como é que vai ser esse carnaval. Conta, Enzo. Boa noite, Sidney. Boa noite. E ouvintes da Rádio Tupi. O bloco Sovaco do Cristo fará seu último desfile no Carnaval de 2026, no dia 8 de fevereiro, último domingo antes da folia oficial. Após 40 anos de história, o grupo decidiu encerrar o ciclo por considerar a missão cumprida, revitalizar o Carnaval de Rua do Rio e inspirar milhares de blocos mais jovens. O fundador João Aveleira destacou que o DNA do sovaco está presente em muitos grupos atuais e que o bloco serviu de estímulo para manifestações menores. O desfile deste ano será filmado pela Casé Filmes para registrar os 40 anos e o legado deixado. Para preservar a memória, está sendo criado um museu virtual em parceria com o UFRJ, com fotos, sambas e reportagens, acessível gratuitamente a partir de fevereiro. O bloco se inscreveu normalmente na Rio Tour, que divulgou o número recorde de inscrições. 803 blocos pediram autorização para desfilar em 2026, mais que os 685 do ano passado. A previsão inicial da Rio Tour é autorizar cerca de 465 grupos, com o calendário oficial de 17 de janeiro até o dia 22 de fevereiro. Sidney, eu volto com você. Obrigado, Enzo. 19h24. Sidney Rezende, no Jornal da... Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. 19h26. Sidney Rezende.
É hora dos ouvintes da pesquisa. Vou ao cinema 2 vezes por semana, mas não assisto filme brasileiro. Lisete, da Vila da Penha. Sim, eu fui ao cinema nos últimos 12 meses. Inclusive assisti o Agente Secreto, Maria José Fernandes, do Flamengo. Você viu coisa interessante, né, Madureira? A Lisete vai 2 vezes por semana, é bastante coisa, né? Mas não vê filme nacional. E a outra ouvinte foi e já viu o Agente Secreto. Isso é preconceito, né? De não ir, de não assistir filme nacional. Eu não sei porquê, né? Você mesmo falou. Antigamente tinha o problema de som, realmente o som do filme era ruim, muito ruim, mas hoje com a tecnologia, então o som é ótimo. É puro preconceito. Tem filme brasileiro bom, tem filme brasileiro ruim, tem filme estrangeiro bom, tem filme estrangeiro ruim. Eu acho que a dona Lisete, né, deveria abrir mais seu coração, seu espírito, né, para talvez ele esteja mais acostumado, cinema brasileiro, né, filmes estrangeiros. Mais 2 ouvintes. Boa noite, meu nome é Alexandre, bairro do Catumbi. Olha, eu adoro filme, adoro assistir filme. E cinema também, só que o cinema está muito caro, eles acabaram com o cinema de rua, né? E elitizaram esse cinema, então tá caríssimo. Tipo, ingresso, sei lá, de quase 80, já tô até sem noção de preço. Forte abraço a todos vocês. Sidney, boa noite, aqui é Maria Auxiliadora. Dia 1, meu filho brasileiro, é verdade. Tem 40 anos que eu não vou no cinema. Não sei nem o que é que passa no cinema. Se ele ganhou, porque ele mereceu, mas eu não curto filme brasileiro, não. Puxa vida, 40 anos, né, Renata Vitor? Você que vai ao cinema com bastante frequência, você vê que tipo de público, por sinal, em termos de idade por aí, Renata? Depende do filme, né? Mas a garotada tem ido bastante ao cinema, embora a gente tenha a competição do streaming, da TV por assinatura, né? E tem muita opção, né? Mas tem filme que a experiência de ir ao cinema é diferente. Semana passada eu fui ver Avatar 3. Eu sou fã desses filmes de fantasia, filmes de efeitos, e em casa não é a mesma coisa, por mais que a nossa televisão agora seja tela grande, né, e tudo, a experiência de estar no cinema, na sala escura é diferente. Então tem filme que é legal ver em casa e tem filme que a experiência do cinema é outra. Daqui a pouco eu vou perguntar a você sobre Agente Secreto que você assistiu. Diga, Barrocas. Agora o Alexandre lá do Catumbi citou uma questão importante, né, que é o preço, né, o valor é muito caro, né, o cinema é caro ainda para. E a pipoca também, né? Aí é mais caro ainda. É mais caro ainda. Mais 2 ouvintes. Boa tarde, Rádio Tupi. Ano passado eu fui umas 7 ou 8 vezes no cinema. Eu sempre aproveito a promoção de ingresso. E eu queria mandar um beijo para minha mãe Rosalina, que ela não perde um programa seu. Um abraço, e eu falo aqui do centro. Oi, Cid Rezende, boa noite a todos aí. Olha só, eu tô com 70 anos. Eu já perdi as contas de quantos anos que eu não vou ao cinema. Eu só me lembro de ter ido ao cinema para ver o filme dos Beatles e do Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Quem tá falando aqui é a Geiminho de Gera Leal. Ótimo programa, no horário não tem igual ao teu. Poxa, obrigado pelo carinho. Olha, foi década de 60 então, né? E Rosalina é um nome querido da minha primeira ouvinte que se apresentou como ouvinte, isso há muitos anos, só que era Rosalina da Ilha do Governador. Tem um carinho enorme. Barrocas, incrível isso, né? Vai há tantos anos, né? Década de 60. Beatles e Roberto Carlos, realmente da década de 60, há muito tempo que ele não vai. E eu concordo com a Renata, a experiência de ir ao cinema, você tá concentrado vendo o filme, sem interrupção, coisa, né? Sem gente conversando, é outra coisa. Renata, Agente Secreto, o bonequinho dormindo, é andando, é em pé, aplaudindo, como é que é? Em pé aplaudindo, com certeza, vale a pena. E, gente, preço de cinema é caro se a gente quiser ir no domingo à tarde. Se pegar a sessão alternativa, aquele horário de 1h da tarde, domingo de manhã, a gente consegue um preço mais em conta. Opa, tá aí a dica. Muito bem, Madureira, fechamos aqui. Barrocas, Renata Victor, muito obrigado por sua audiência. Vem aí, tamo junto, 19h30 em ponto.